tudo bem? Mais um vídeo, aula, mais uma instrução para trabalhar a criança em casa. Sempre as atividades que estou passando é para serem desenvolvidas com a ajuda dos pais em casa. Nunca deixar a criança desenvolver as atividades sozinha. E sempre utilizando a linguagem que sempre fala nos vídeos, brincando de aprender, para que a criança possa se entregar mais nas atividades que desenvolverão em casa. Tudo bem? Toda criança tem dificuldade na aprendizagem, isso é natural da criança, mas tem aquelas crianças que têm mais dificuldade que as outras, e é essa criança que precisa ser trabalhada. E na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu quero passar mais uma dica de trabalho de memorização. Como trabalhar a questão da memorização com as crianças. Esse não é um tipo de trabalho que deve ser feito apenas na escola, não. Deve também ser feito em casa. Os pais também devem trabalhar a questão da memorização. Deixar a criança por si só se lembrar de nomes, de fatos e assim por diante. Tá certo? Isso é explorar a capacidade de pensamento da criança, é explorar a capacidade de relembrar nomes, datas e assim por diante. Nunca sempre ajudar a criança a formar a palavra. Deixe primeiro ela explorar a sua memória, tá certo? Caso ela não lembre, pule de atividade, depois volta para a atividade anterior, perguntando se ela já conseguiu lembrar, tá certo? E assim ela vai desenvolver essa atividade. Por exemplo, eu passei aqui na lousa alguma atividade que os pais podem estar trabalhando em casa com o seu filho. Fora de qualquer atividade da escola, isente o caderno, o livro, e faça uma atividade mesmo em casa com seu filho, tá certo? Explore, brinque no quadro com ele. Tudo bem? Veja até onde o seu filho consegue pensar sozinho, sem a sua ajuda. A criança ela precisa aprender a explorar a sua memorização, precisa aprender a explorar o seu raciocínio, precisa aprender a explorar o seu armazenamento interno e expor isto para fora. Tá certo? Então eu coloquei aqui alguns nomes na lousa em que você pode também estar utilizando na sua casa com o seu filho. Tudo bem? Aí você coloca uma cadeira ali à parte, fique na frente da lousa. Eu coloquei, por exemplo, alguns nomes aqui, trabalho de memorização. Você coloquei o nome do atendido, nesse caso a criança. Aqui o nome da mãe, tudo bem? O nome do pai, o nome do avô, o nome da avó, o nome do irmão, o nome da irmã, e você pode explorar este campo. Aqui é somente um guia para que os pais tenham uma noção de como trabalhar a capacidade de memorização do filho. Por exemplo, nesse trabalho de memorização, você vai perguntar para ele o nome da criança completo. Qual o seu nome completo? E deixa ele pensar. E você vai escrever. Se ele citar o nome dele completo, então você vai escrever na sequência aqui. Tá certo? Memorizou? Citou o nome dele completo? Ok. Parabenize. Tudo bem? Dando aquele ok para ele. Pergunte para ele o nome da mãe. Qual o nome da sua mãe? E veja, neste caso, se for mãe que vai trabalhar com a criança em casa, ela deve perguntar qual o nome da sua mãe, o nome dela, tá certo? E deixa a criança pensar. Se ela não conseguir lembrar o nome da mãe completo, pule de atividade. Você pergunta então o nome do pai da criança. Qual o nome do seu pai?
seja João, Pedro, Tiago, qual é o nome do seu pai? E deixe novamente a criança pensar. Se ela conseguiu citar o nome do pai, é João Barbosa de Antônio Xavier, aí você vai escrever o nome do pai aqui, completo, tá certo? E dando novamente um ok para ele, parabenizando o filho. Volte para a atividade anterior, o nome da mãe que ele não conseguiu lembrar. E veja se ele já consegue identificar o nome da mãe. Se ele conseguir identificar o nome da mãe completo, você vai escrever o nome da mãe completo aqui. Tá bem? Um outro nome aqui que é sugestivo, que eu coloquei, o nome da família. O nome do avô. Qual o nome do avô? Tá certo? O avô por parte de pai, o avô por parte de mãe, e deixa a criança pensar. Dificilmente ele vai conseguir citar o nome do avô completamente. É muito difícil, mas vale a pena fazer essa pergunta, tá certo? Se ele conseguir responder pelo menos o primeiro nome do avô, você escreve o nome do avô aqui, mas deixe. Se ele não conseguir citar o nome dos avós, essa é uma questão que precisa ser trabalhado, talvez porque ele não saiba ainda o nome dos avós, ele precisa aprender. Uma outra questão também, o nome do irmão dele. Se ele tem irmão, você pergunta qual o nome do seu irmão. Isso é um trabalho de memorização e deixa ele novamente raciocinar, tentar lembrar, se ele souber o nome do irmão completo. Citou, você vai escrever novamente o nome do irmão aqui na frente e novamente dando um ok para ele. Ele vai respondendo e você vai dando um ok para ele. Isso é uma forma de parabenizar a criança pelos seus acertos que ele está fazendo ali, tá certo? O outro nome também é o nome da irmã. Se ele tem irmã, então peça para ele citar o nome do irmão ou da irmã, tá certo? Se ele não conseguiu citar o nome da irmã completo, então ele precisa saber o nome da irmã. Mas se ele cita, você dá um outro ok, tá certo? Essa é uma atividade muito básica, muito simples, parece ser tão sem expressão, uma atividade tão simples dessa daqui, mas a questão, o trabalho da memorização é fundamental para a criança especial, seja a criança com dificuldade de aprendizagem, a criança com dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, a criança com dislexia, a criança com atraso no desenvolvimento da aprendizagem, a criança com retardo mental. Quando a criança é uma criança que tem retardo mental, ele vai ter muita dificuldade para lembrar o nome dos pais completamente, mas vale a pena explorar este campo. Uma outra sugestão também que eu quero deixar aqui para os pais é com relação ao tipo de atividade que estão mandando para as crianças durante esse período de isolamento social. As atividades hoje estão sendo enviadas tudo online, pelo WhatsApp e pelas plataformas que nós temos para envio de documento, e estão enviando atividades. Já recebi atividade de crianças que atendam atividades que não está de acordo com as condições da criança, porque o professor ele recebe um programa da escola e tem que cumprir aquele programa, e ele passa uma atividade para todos eles, e essa atividade está para a criança chamada criança normal, e a criança especial também acaba recebendo essa atividade, uma atividade difícil de ser lida, de ser entendida, de ser interpretada, de ser respondida, e essa criança não vai conseguir desenvolver as atividades. Então, o que tem que ser feito? Primeiro é uma intervenção. Em segundo lugar, também os pais precisam visitar essa escola e pedir para que a direção da escola, a coordenação pedagógica da escola, envie atividade de acordo com as condições da criança especial. Eles não vão conseguir desenvolver. Imagine uma escola que envia 10 atividades
por dia para os alunos. Agora imagine uma criança especial respondendo 10 atividades por dia. Será que ela vai conseguir? Não vai. Em vez da criança desenvolver no aprendizado, ela vai ter um retardo no aprendizado. Ela vai ficar bloqueada, porque ela não vai conseguir responder as questões. A escola vai procurar os pais, vai informar os pais que a criança não está respondendo às atividades que a escola está enviando, e correndo o risco dessa criança perder ponto nas atividades. Mas será que é porque a criança quer? Ou é porque a escola ainda não procurou relacionar as atividades de acordo com a patologia da criança? Nem toda escola tem alguém separado para atender a criança especial dentro da sala de aula. Então eu sempre digo o seguinte, que os pais precisam procurar rever essas questões. Eu recebo atividade para criança especial que não está compatível e ela vai ter bastante dificuldade para desenvolver essa atividade. No entanto, para casa, eu deixo essa atividade de memorização. Isso é fundamental, o trabalho de memorização, tá certo? A citação de nomes da própria família, ou até mesmo de brinquedos e assim por diante, tá certo? Então faça isso com seu filho em casa, trabalhe essa questão de memorização com ele. Isso é fundamental, isso vai conseguir fazer com que os neurônios da criança se interliguem também e ele desenvolva na aprendizagem. Caso isso não ocorra, fica mais e mais difícil dessa criança desenvolver no ensino e aprendizagem, tá certo? Então esse é o canal Psico Aprender, feito para ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem, com atividades bem simples, de uma forma que a criança possa entender, tá certo? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima.